Meus irmãos, é domingo, primeiro dia da semana, dia de eleições também. Quem sabe você já foi à urna hoje para votar. Que Deus abençoe a tua cidade, que Deus abençoe o seu ambiente de vivência, né? Que nós possamos ser abençoados, Deus possa dar às nossas cidades brasileiras autoridades que tenham temor a Deus e possam trabalhar pelo povo. Mas hoje também é dia de eu trazer uma palavra, um conselho de Deus para o teu coração. E eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 11. Eu quero ler com você esta passagem bíblica. Eu quero ler na King James, que é um texto da palavra do Senhor que nos faz compreender, entender aquilo que nós estamos vivendo na atualidade. Nós estamos nos aproximando do dia 31 de outubro. E o que tem a ver, pastor? Nós nos aproximarmos do dia 31 de outubro. Bem, para alguns, esse dia é o dia das bruxas, o dia do Halloween, né? Mas para nós é dia da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro é dia da Reforma Protestante, é dia do evangélico aqui no Brasil, tá bom? Diz assim o texto: e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Escute, há muitos pais que entram na onda da escola porque o filho vem com uma tarefa de pintar-se, maquiar-se e voltar para as festividades da escola como se fosse uma atividade curricular onde a criança teria que ganhar nota. Bem, se necessário, teu filho faça uma dissertação, faça qualquer outra atividade, os professores não podem obrigar os seus filhos a fazerem aquilo que é contrária, isso é lei federal, contrária à fé que você professa. Eu quero aqui dar um conselho aos pais a não permitir os seus filhos participarem dessas festas. Veja, o texto diz: e não vos associeis. Em algumas outras traduções vai dizer: não sejam cúmplices. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, é nosso dever como cristãos condená-las. Você precisa condenar veementemente. No meu apartamento em que eu moro, alguns moradores comentaram de fazer uma decoração. Alguns podem achar que é ridículo se posicionar, mas é o mínimo. Um pastor morando em um apartamento em que todos sabem que ele é um servo do Senhor, que ele é um pastor, e alguém pergunta se ninguém se importa, é o mínimo ele dizer alguma coisa que venha deixar claro a sua fé, a sua crença e a sua posição a respeito daquilo. Eu enviei uma mensagem para o grupo dos condôminos, né, que moram naquele condomínio, e eu disse que eles não precisavam fazer no meu andar, no andar em que eu resido, que eu moro, não precisavam decorar, mas ficavam à vontade de fazer, logicamente. Eu não falei essas palavras, mas eles entenderam, subentenderam que poderiam fazer em qualquer outro lugar, menos no andar em que eu morava, dando uma posição clara de que eu era contrário, sem ser alguém deselegante. Você tem muitas maneiras de colocar a sua posição com inteligência. Eu mandei uma breve mensagem com um posicionamento, mas deixando claro a minha fé. Eu não festejo os mortos, porque o Halloween é uma festa aos mortos. Veja que é um solstício de verão, né? Que os celtas entendiam que o céu espiritual e o céu físico, na virada do dia, quando o dia ia acabando e a noite ia se aproximando, havia um contato entre o céu espiritual e o céu físico. E mais facilmente eles teriam contato com espíritos. Essa era a crença dos celtas, que foi se propagando, e nisto veio o satanismo, o bruxismo, né? a bruxaria, e as nossas crianças vão lentamente sendo preparadas a aceitar, né, o outro lado, o lado das trevas, mas nós não somos cúmplices e nem nos associamos. É bíblico, nós não podemos nos associar a isso. Se posicione, pai, se posicione, mãe, converse com a sua criança. Eu vou estar gravando
um vídeo falando a respeito do Halloween. Vou estar falando sobre a origem, sobre o posicionamento da igreja, dos cristãos, dos evangélicos, nesse período tão sombrio do ano, né? E nós temos também uma celebração, que é a celebração da Reforma Protestante, de onde a igreja saiu das garras da Inquisição, saiu das garras de uma visão bitolada apenas por uma denominação, por uma igreja que achava ser o dono da verdade, achava ser a dona da Bíblia e estava a sua palavra acima do texto sagrado. Então Martinho Lutero pregou 95 teses na porta da igreja, mostrando que a veracidade da voz de Deus, da voz profética, que norteia a nossa vida, é da palavra de Deus e não da dita igreja que comandava tudo e que dava ordem. Quem não aceitasse as ordens ia para a Inquisição, para os tribunais, como foi o caso do próprio Martinho Lutero, né? Eu estive em Worm, na Alemanha, conheci o castelo em que ele foi convidado, né, para estar lá no meio de uma cúpula papal e outras grandes autoridades e até reis, para defender a sua fé, né? E Deus deu muita graça a Martinho Lutero naquela ocasião, como dá a nós também, a enfrentarmos muitas pressões na vida. E eu quero que você se posicione pela palavra de Deus. Não é apenas um conselho meu, é um conselho bíblico. Eu gostaria que colocasse novamente na tela, olha o que diz: e não vos associeis. Em outra versão, quem sabe seja a sua, de sua casa, diz: não sejam cúmplices das obras infrutíferas. Não tem fruto de bondade nenhum, né? Ainda se ensina as crianças a dizer: se tu não me deres doce, eu vou fazer uma travessura, eu vou fazer uma maldade, eu vou fazer o mal. Como pode os pais aceitarem isso, né? Fazer com que os filhos vão na vizinhança e digam: se você não me der doce, se você não me der o que eu quero, eu vou causar aqui uma rebelião e vou provocar aqui um mal. Brincadeira é apenas o disfarce, é a maneira em que o satanismo, né, os bruxos acham de incutir na realidade social aquilo que eles gostariam que fosse mais claramente praticado. Então nós temos que ter essa noção. Pai, mãe, não façam isso. Nem mesmo fantasie o seu filho para ir à escola nesse período, tá bom? Converse com a professora, a diretora, fale a respeito, peça uma folga para a criança, deixe ela em casa, ou então peça uma outra atividade para a criança. Eu tenho filhas também. Ano que vem, uma delas vai entrar na escola. Com certeza não haverá isso, porque já procurei uma escola cristã para colocar a minha filha. Mas, havendo qualquer coisa que ofende, fere a minha crença, aquilo que eu ensino em casa para a minha família, com certeza eu vou me posicionar. E eu aconselho você também se posicionar, tá bom? Essa é a minha palavra esse domingo. Eu sei que é um tanto polêmico esse assunto, mas é necessário eu me posicionar e colocar aqui a minha palavra, tendo em vista que estamos nos avizinhando ao dia 31 de outubro. Eu sei que muita gente já está celebrando, é uma semana inteira, né, dedicada a louvores, né, aos mortos, aos bruxos e magos e tudo mais. Mas não é assim conosco. Vamos servir a Jesus, viver uma vida santa, não ter nenhum tipo de associação com aquilo que é infrutífero, com aquilo que faz parte das trevas. Vamos brilhar a luz de Deus, ensinar os povos a amar a Jesus e celebrar sim, festejar sim, mas ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Que o eterno Deus te abençoe grandemente. Hoje é domingo, eu sempre trago uma palavra de conselho a você, mas sempre também oro e abençoo sua vida. E não quero esquecer-me de orar e abençoar a sua vida nesse dia tão especial. Primeiro dia da semana, para que a tua semana seja uma semana de bênção, de vitória, tu e a tua casa possam desfrutar do melhor de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, eu quero nesse momento, em nome de Jesus Cristo, abençoar as famílias, mal nenhum lhes alcançará, seta maligna do inferno nenhuma lhes atingirá. A boa mão do Senhor será como escudo protetor à volta dos teus filhos, da sua casa e da sua família. Eu declaro a tua bênção, Senhor, sobre a vida dos teus servos e das tuas servas que temem ao Senhor, que obedecem à tua palavra. E a tua palavra diz que não devemos nem ser cúmplices e nem nos associarmos às obras infrutíferas das trevas. Antes,
devemos condená-las. E é isso que estamos fazendo no temor do Senhor. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre as famílias, sobre os pais, sobre os filhos, avós, tios, tias, que a família, numa composição perfeita e unidade que Deus criou, seja abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que essa semana seja abençoada, alegre, feliz e de conquistas, de muita celebração, de muita festa, mas em louvor a Deus. Eu declaro assim, em nome de Jesus, amém e amém. Que o bom e eterno Deus conduza tu e a tua casa no temor do Senhor para gozo, celebração, alegria e prosperidade. Tenha uma excelente semana, esse é o desejo do meu coração, que o eterno Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado.